Era final de setembro de 1996, uma noite de sábado em uma área de pesca nos arredores de Bozeman, Montana. Um lugar de tranquilidade até aquela noite. Alguns quilômetros acima, em uma rodovia rural, perto da pequena cidade de Belgrado, uma equipe de busca descobriu o corpo de uma adolescente. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Lembrando que eu simplesmente repasso informações que estão na internet à disposição de todos. Então já deixa um like que ajuda muito com o vídeo e não custa nada. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Outro jeito de me ajudar é através dos links que estão aqui embaixo no Saiba Mais. Tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando os links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Danny Roachins. Danielle Adeline Danny Roachins nasceu no dia 11 de novembro de 1980, em Alexandria, Minnesota, Estados Unidos. Ela era filha de Cheryl e Rex Roachins, e tinha um irmão chamado Jake e uma irmã chamada Stephanie. A família morava em Bozeman, Montana. A Danny era ativa na comunidade por meio do sistema escolar de Belgrado e do Belgrade Students Ministries. As realizações acadêmicas dela foram reconhecidas nos Who's Who of Academy's High School Students pelo desempenho como uma aluna de honra. Ela queria se tornar uma engenheira bióloga. Além das atividades acadêmicas, a Danny gostava de caminhada, escalada, rafting e esqui. A Rachel Scrute, que estudou com a Stephanie e a Danny, disse que sempre achou elas super legais. Ela descreveu a Danny como uma irmã mais velha legal da amiga e disse que elas eram as pessoas mais realistas e amigáveis que existiam. As irmãs amavam a natureza selvagem de Montana. A Stephanie Mollett disse que aquele lugar era como um parque natural e que a família brincava ali. A Danny era uma clássica garota de Montana, que sabia pescar, fazer trilhas e esquiar. Ela também era inteligente e amava a ciência, interessada na maneira como o mundo funcionava. A Danny tinha senso de humor, era espirituosa e engraçada, e todos amavam ela. No dia 21 de setembro de 1996, a Danny teve uma espécie de discussão com os pais. Uma briga de família. A Stephanie explicou que a Danny, que tinha 15 anos, saiu brava de casa dirigindo a caminhonete Chevy dela. A irmã da Danny, a Stephanie, disse que em 1996 era comum uma adolescente de 15 anos ter carteira de motorista em Montana. E ela, que era ainda mais nova do que a Danny, tirou também a carteira dela com 15 anos. Bom, a Danny queria espairecer, sair de casa e pensar na vida. Queria um pouco de espaço. Então ela dirigiu até um lugar tranquilo, cheio de natureza. Um lugar que ela conhecia muito bem, com muito mato e uma pontezinha de madeira. Passado um tempo, ela não voltou para casa, então os pais foram procurar por ela. Eles sabiam onde ela tinha ido e quando foram procurar por ela não encontraram de imediato, mesmo chamando ela várias vezes. Então eles ligaram para o xerife e fizeram uma denúncia de pessoa desaparecida. Depois que a caminhonete da Danny foi localizada, um grupo de policiais vasculhou a região selvagem em busca dela até que ficou escuro demais. Mas naquela mesma noite, 2 irmãos amigos da família Roachins se recusaram a desistir. Eles vieram pelo caminho com lanternas e atravessaram a pequena ponte. De alguma forma, na floresta densa e lamacenta, eles encontraram o corpo dela. Kate Farquhar, então um delegado do gabinete do xerife do condado de Gallatin, foi o primeiro policial a chegar no local. Nas primeiras horas após a Danny ter sido encontrada, ninguém tinha certeza do que tinha acontecido com ela. Ela foi encontrada de bruços em uma pequena quantidade de água e lama. O Kate disse que foi algo completamente diferente e que não havia nada que sugerisse que uma garota de 15 anos deveria de repente estar de bruços em uma pequena quantidade de água e lama e estar morta. Ele disse que ela era uma criança da montanha, ou seja, era para ela saber lidar com aquilo. O xerife falou com os pais dela e informou que a menina estava morta. Segundo a Steph, ela ouviu a notícia quando o pai estava contando para a mãe na cozinha. Ela disse que ficou imediatamente em choque e horror. Era como se tudo o que ela conhecia não existisse mais, e que era difícil entender como isso pôde acontecer. Ela sentiu um buraco enorme em todo o corpo dela. O Kate disse que a notícia da morte da Danny se espalhou como um incêndio. A Rachel disse que ficou em choque e que a notícia veio em etapas, como rumores de alguém que morreu e, inicialmente, ela só ouviu que alguém se afogou.
Enquanto a família da Dani aguardava uma causa oficial de morte, todos, ao que parecia, desde o socorrista, o Kate, até as pessoas de toda a cidade, estavam especulando sobre o que tinha acontecido. O Kate comentou que, em uma cidade pequena de Montana, se você não ouviu um boato até as 10 horas da manhã, você vai começar um. A Rachel disse que o boato começou a circular de que talvez tenha sido um assassinato. E todos pensaram, o quê? E se fosse um assassinato, quem iria querer acabar com a vida dessa jovem? E havia um assassino à solta? A Rachel comparou a situação a uma estranha montanha-russa, questionando se a comunidade deveria se preocupar. A Stephanie disse que os boatos em torno da Belgrade High School eram implacáveis. A Rachel mencionou que houve tantas especulações e que ela se lembrava de pensar, cara, e se aconteceu tal coisa? E se aconteceu não sei o que, sabe? Ela disse que isso só causou mais medo. A Stephanie contou que tentou ser forte. A Dani morreu no sábado e ela tentou voltar para a escola na segunda-feira, pensando que se fosse forte, seria mais fácil para os pais dela. Mas em poucos dias, a tristeza da família se transformou em um choque de partir o coração quando ouviram o anúncio surpreendente do gabinete do xerife sobre como a Dani morreu. A Stephanie disse que eles simplesmente não conseguiram acreditar no que foi dito para eles, e que não fazia sentido nenhum. Apenas 2 dias após a descoberta do corpo da Dani, com o povo de Belgrado temeroso e exigindo respostas, as autoridades divulgaram as descobertas parciais da autópsia dela. Elas não disseram que a Dani foi assassinada. A maneira como ela morreu era indeterminada. A família dela ficou perplexa. A Stephanie disse que eles disseram que ela se afogou e que realmente poderia ter sido um acidente. Só que a quantidade de água em que ela tinha se afogado era ridícula. O xerife disse para a mídia que não tinha cortes ou hematomas no corpo da Dani e nenhuma indicação de crime. A Stephanie disse que ela poderia ter tropeçado e caído, mas que isso era um absurdo, considerando que a Dani era uma pessoa experiente em atividades ao ar livre. O que a família não sabia na época era que o legista disse que a Dani havia inalado água e lama nas vias aéreas. A família também não sabia que havia hematomas e cortes no corpo da Dani e sinais de possível agressão sexual. O xerife, naquela época, o Bill Slaughter, disse que era comum que investigadores guardassem detalhes importantes para proteger as investigações enquanto investigavam potenciais suspeitos, incluindo pessoas próximas da Dani. O Kate disse que o senso comum dizia que a morte da garota não tinha sido acidental. Ele foi designado para trabalhar com os detetives no caso e falou com o médico da Dani, que disse que não havia nada na condição física dela que teria impedido a garota de rolar alguns centímetros de água e lama para respirar, se ela tivesse caído, se isso tivesse sido um acidente. Mas quando Farquhar tentou relatar a opinião do médico a outros investigadores, ele foi praticamente ridicularizado pelo xerife. O Farquhar disse que o xerife perguntou o que diabos um médico sabia e que essa afirmação tinha ficado na mente dele. Bill Slaughter, o ex-xerife, nega as alegações do Farquhar. Ele diz que o Farquhar era um funcionário descontente e que o departamento nunca ignorou nenhuma evidência. Cansado e desiludido apenas 3 meses após a morte da Dani, o Farquhar renunciou ao cargo de xerife. Com o passar dos anos, a família da Dani tentou aceitar que a morte poderia ter sido um acidente. A Stephanie descreveu a experiência como traumatizante, com uma grande ferida na vida e uma lacuna inexplicável. Ela disse que era difícil se curar sem respostas, viver sem resolução e ter esperança sem nenhuma razão para ter esperança. Até 24 anos após a morte da Dani, Matthew Boxmeyer, um sargento detetive do condado de Gallatin, se interessou pela Dani Hawkins e pela família dela. Ele descobriu que eles não tinham recebido muita informação sobre a investigação em 1996, o que não era incomum para a época. Boxmeyer disse que tinha dito que ela tinha caído e se afogado, o que foi marcado como acidental. Ele também descobriu que houve vários esforços ao longo dos anos para que evidências fossem analisadas pelo Laboratório Criminal do Estado de Montana, mas nada foi encontrado. A Stephanie decidiu aumentar a pressão, ligando para o departamento do xerife e tentando fazer com que alguém falasse com ela sobre o caso da Dani. Finalmente, o Boxmeyer e os chefes tomaram a decisão de dizer à família que a morte da Dani não foi um acidente. O Boxmeyer disse que acreditava que foi um homicídio. A Stephanie então exigiu ler a autópsia e olhar as fotos da cena do crime. Ela ficou muito brava com as pessoas que mentiram para a família dela e deixaram o assassinato da irmã sem solução e sem investigação durante todos aqueles anos. Ela descobriu que, em vez de se afogar apenas com água, a cabeça da Dani foi mantida na lama
e que ela tinha lama até os pulmões e no estômago. Havia hematomas subcutâneos na parte de trás do pescoço, indicando que alguém tinha segurado a cabeça dela com força. Tinham também ferimentos vaginais e sêmen na calcinha dela. Ela tinha lutado e arranhado. A Stephanie comparou a revelação como uma bomba nuclear, explodindo emocionalmente para ela e para a família. Ela perguntou se a irmã foi estuprada e eles disseram que sim. A Stephanie descreveu o momento como horrível, sentindo que precisava vomitar. Em 2021, com a família da Dani sabendo da verdade explosiva, resolveu o assassinato da Dani se tornou uma prioridade para o recém-nomeado xerife Dan Springer. Ele disse que sentiu que era a hora de obter algumas respostas. O Springer entrou em contato com a Stephanie e prometeu que encontraria uma resposta para o caso. Em meados de 2023, o capitão aposentado do departamento de polícia, Tom Elfmont, voltou a trabalhar em tempo integral, comprometido em encontrar o assassino da Dani Hawkins. Ele revisou e reexaminou todas as evidências, garantindo que o DNA fosse testado novamente. Finalmente uma descoberta, um perfil parcial de DNA. Mas não tinha correspondência com os nomes no arquivo do caso, e quando Tom comparou com o CODIS, que é o Repositório Digital Federal de Amostras de DNA de Criminosos Condenados, eles não obtiveram nenhum resultado. O Tom decidiu seguir um caminho menos convencional, se voltando para a genealogia genética e pediu ajuda para uma genealogista investigativa, a Cissy Moore. A Cissy conseguiu identificar os bisavós de ambos os lados da árvore genealógica do suspeito. Ela então encontrou um casamento que se mostrou decisivo, com 3 filhos. A Cissy descobriu que o filho mais novo tinha se mudado para Bozeman, Montana, no dia 1º de julho de 1996, pouco antes do assassinato da Dani. Em 1º de maio de 2024, a Cissy ligou para os detetives para informar eles de que acreditava ter identificado o assassino da Dani. Finalmente, depois de quase 28 anos, o Tom ligou para Stephanie e deu a ela a notícia importante. Eles tinham encontrado o assassino da Dani. Ele estava vivo e eles iriam abrir um processo contra ele. O suspeito era Paul Hudson, um homem casado e pai de 2 filhos, que era amplamente conhecido e respeitado nos círculos locais de caça e pesca. Ele trabalhava para o Bureau of Land Management em Dillon, Montana, há 22 anos como biólogo pesqueiro. Ele era bastante experiente ao ar livre, era um caçador com arco e flecha, caçador de rifle, pescador e caçador de armadilhas. A Rachel, a amiga das meninas, conhecia o Hudson. Ele era um mentor de confiança que ela conheceu no início dos anos 2000. Ela descreveu ele como uma pessoa discreta, calma e quieta, e que ela nunca teve sensação de que ele fosse inseguro. A Stephanie passou anos sonhando com o dia em que alguém seria responsabilizado pelo assassinato da irmã. Aquele dia, aquele sonho parecia finalmente estar se tornando realidade. Ela disse que o momento em que soube que tudo o que tinha investido na luta pela irmã valeu a pena. Em setembro de 96, o suspeito, o Paul Hudson, tinha 27 anos. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais e depois se mudou para Bozeman para estudar na Montana State University, a apenas 13 milhas de onde o corpo da Dani foi descoberto. Ele tinha um programa de trabalho e estudo e trabalhava para o Serviço de Pesca e Vida Selvagem, o que colocaria ele nas hidrovias ao redor de Belgrado. Foi perguntado para Stephanie, se a Dani poderia conhecer o Paul de algum lugar. E a Stephanie disse que não, ele era um estranho para Dani. A Rachel disse que o Hudson era uma fonte respeitada de informações no setor de caça e pesca. Ela considerava ele um amigo e nunca questionou a integridade dele, mesmo quando fazia viagem de pesca com ele no meio do nada. O Hudson não tinha antecedentes criminais. Segundo todos os relatos, ele vinha levando uma existência tranquila desde 1996. Ele tinha uma esposa, uma filha e um filho, e morava a poucas horas de distância de Bozeman. O Tom sabia que não poderia fazer uma prisão até obter o DNA do Hudson. Em 23 de julho de 2024, o Tom e outros detetives foram até o escritório do Hudson no Bureau of Land Management em Dillon, com uma câmera corporal gravando. Eles vieram preparados com uma desculpa inteligente para querer falar com Hudson, esperando que isso não levantasse suspeitas. Durante a entrevista, o Tom percebeu que o Hudson estava nervoso. Ele começou a suar e perguntou se poderia ir embora. Quando ele voltou, eles perguntaram sobre os outros casos, incluindo o da Dani. O Hudson confirmou que ele esteve na área remota onde a Dani foi atacada e se lembrava da rua que levava até lá. O Tom disse que foi uma troca reveladora.
O Hudson negou saber qualquer coisa sobre a morte da Dani, mesmo quando eles disseram que tinham o DNA do suspeito. O Tom não perguntou diretamente se ele matou a Dani, mas disse que não precisava porque ele sabia que eles sabiam. Quando encerraram a entrevista, o Hudson perguntou se havia mais alguma coisa que eles queriam perguntar. O Tom disse que não, e para o Tom parecia que o Hudson não conseguia acreditar que não prenderam ele naquele momento, mas a investigação estava longe de terminar. Com a possibilidade de prisão do assassinato da irmã, a Stephanie começou a imaginar como seria a justiça para o Paul Hudson. Ela estava se preparando para os próximos 3 ou 5 anos de uma batalha judicial para encarar ele e estar presente todos os dias naquele tribunal. Mas o que a Stephanie nunca poderia esperar foi o telefonema surpreendente que ela recebeu do Tom, apenas 12 horas depois dele entrevistar o Hudson. O Tom disse que o Hudson estava morto, que ele se matou. A Stephanie disse que não sabia como se sentia sobre isso. A polícia disse que o Hudson dirigiu até uma área remota e ligou para o número de despacho do xerife, dizendo que um policial precisava de ajuda. Quando os policiais chegaram, encontraram o corpo dele, morto por um tiro auto-infligido. Ele tinha 55 anos. Quando o DNA do Hudson foi verificado em comparação com evidências no corpo da Dani, incluindo o sêmen na calcinha, houve compatibilidade. O Tom disse que a proporção era de 10,7 trilhões para 1, confirmando que era ele o assassino. A Rachelle, que considerava o Hudson um mentor, soube o que aconteceu enquanto assistia a entrevista coletiva do xerife. Ela disse que estava arrasada, que a situação deixava ela chocada. Na entrevista coletiva, a Stephanie agradeceu a atual equipe do xerife, especialmente ao Tom Elfmont e ao Dan Springer. Ela também liberou anos de raiva reprimida, acusando o xerife de mentir para seus pais e trair a confiança dos pais chocados e enlutados. Ela disse que essas instituições falharam com a irmã, com a família dela e com a comunidade. Foi perguntado ao Springer sobre as alegações da Stephanie de que o departamento do xerife durante anos mentiu à família dela. O Springer disse que não sabia o que eles disseram, mas que os relatórios falavam por si. Havia marcas no corpo dela, e se foi isso que disseram para eles, então não era verdade. O homem que foi xerife em 1996, Bill Slaughter, agora aposentado, admitiu ter ocultado algumas informações da família da Dani, mas alega que nunca mentiu para eles, apesar de ter dito ao jornal local em 1996 que não havia nenhuma indicação de crime. Semanas após a entrevista coletiva, a Stephanie voltou à cena do crime. Ela descreveu o local exato onde o corpo da Dani foi encontrado e imaginou os últimos momentos da irmã, sentindo muito por ela ter tido que passar por aquilo. Quando foi perguntado ao Tom do que se tratava esse caso, ele disse que era sobre a Dani. Ele disse que acordava à noite e dizia, no meio da noite, Dani, eu peguei ele. O Tom também expressou preocupação de que houvesse outras vítimas. A Stephanie concordou, dizendo que qualquer um que é capaz de estuprar e assassinar uma jovem e depois escapar impune por quase 28 anos, teve muitas chances de fazer isso de novo. A Stephanie agora estava tentando fazer mudanças na forma como a Montana financia e supervisiona a aplicação da lei, para que casos como o da Dani não fiquem no esquecimento. Ela colocou em cima de uma mesinha assim o que estava no bolso da Dani quando ela morreu, incluindo a carteira de motorista da qual ela tinha muito orgulho. Anos atrás, a família da Dani espalhou algumas de suas cinzas no topo de uma montanha próxima. Agora, quase 30 anos depois, a Stephanie estava de volta às margens do rio Gallatin, onde a Dani morreu, para espalhar as últimas das suas cinzas e dizer à irmã que ela tinha feito a diferença. Ela disse, eu te amo, Dani. A Steph Mollett disse que a maior coisa foi, depois de tantos anos implorando para que as pessoas prestassem atenção na irmã, para que as pessoas acreditassem que ela importava. Agora, de repente, ela importava para todos novamente. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda pra caramba. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.